Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Língua Portuguesa, Matheus Lima. O tema da aula de hoje é Prezado Editor-Chefe. Nesta aula, iremos aprender sobre um gênero muito interessante, que é a carta do leitor. E antes de iniciarmos, aí vão algumas informações para os professores e as professoras que nos acompanham. Essa aula foi planejada para o 8º ano dos anos finais e trabalha a habilidade: analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blogs e de redes sociais, charges, memes, gifs, etc. E posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionadas a esses textos. Seus objetivos são apresentar o gênero carta do leitor por meio de exemplos, destacar os conceitos do vocativo e exemplificar pronomes de tratamento. E não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? E para começarmos a aula de hoje, vamos ler alguns trechos dessa notícia, retirada do site G1, publicada no dia 11 de março de 2022. A Amazônia tem recorde de alerta de desmatamento para o mês de fevereiro, aponta o INPE. Em 2022, foram 199 km², os maiores alertas já registrados para o mês desde o começo da série histórica. O início do ano também é o pior da série histórica do INPE. Somando janeiro e fevereiro, são 629 km², ultrapassando com folga o registro em 2020, 470 km². Infelizmente, o assunto da matéria não é nada animador. Mais uma vez, a Amazônia vem sofrendo com desmatamentos e outras ações humanas contra a natureza. Agora, vamos observar esse outro trecho, que traz a opinião de um especialista no assunto. Para Rômulo Batista, porta-voz do Amazônia, do Greenpeace Brasil, os recordes batidos em janeiro e fevereiro demonstram que o desmatamento na Amazônia está fora de controle. Ele lembra que este é um período no qual o desmatamento costuma ser mais baixo por conta do período chuvoso na região. Entre as principais causas que a gente pode ter para esse aumento contínuo é a falta de uma política ambiental do governo federal, que deixou de investir em ações de fiscalização e controle. E também o Congresso Nacional, que tem aprovado ou tentado aprovar leis que vão abrir ainda mais as florestas para destruição, diz Batista. Só com esses trechos da matéria, conseguimos entender que a realidade da nossa floresta amazônica é alarmante. O desmatamento e as queimadas que ocorrem na região estão destruindo esse bioma tão importante e precioso para o Brasil e o mundo. A notícia traz dados sobre os índices de desmatamento e a opinião de especialistas na área, agregando valor ao texto e auxiliando os leitores a entenderem todos os detalhes do caso. A partir da leitura, nós, os leitores, podemos criar uma opinião sobre o assunto e debater com os amigos e familiares, não é mesmo? Pensem um pouquinho aí. Quais são as suas opiniões sobre essa notícia? Os trechos que eu trouxe apresentam bem a situação? Vocês acham que falta alguma informação? O que vocês falariam para o redator dessa notícia? Pensem um pouquinho em casa. Pensaram aí? Vocês sentiram vontade de expressar a opinião de vocês para o jornal? Dizer o que acharam, que informações faltaram, que gostaram da abordagem do texto? Sabiam que existe um gênero textual feito exclusivamente para esse fim? Para que os leitores expressem suas opiniões acerca de um tema abordado pelo jornal? Esse gênero é a carta do leitor, que é muito presente em revistas e jornais. Vocês já ouviram falar dele? Na aula de hoje, vamos aprender as características desse gênero através de exemplos. É muito comum que jornais e revistas disponibilizem um espaço para receber opiniões, sugestões, reclamações e elogios dos seus leitores, uma vez que possui uma grande circulação, tanto estadual quanto nacional. Esses espaços podem aparecer em uma página ou seção específica, ou ao decorrer das matérias e artigos de veículos de comunicação.
O principal objetivo da carta do leitor é a exposição da opinião do leitor, seja ela contra ou a favor do jornal ou da revista. A carta do leitor possui a mesma estrutura do gênero carta: local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Contudo, os objetivos de cada uma são diferentes. Para entendermos melhor, vamos analisar uma carta do leitor juntos? A partir dela, vamos entender mais as suas características. Vamos ler juntos. Diadema, São Paulo, 8 de fevereiro de 2019. Caro editor, gostaria de parabenizar a equipe pela reportagem sobre a adoção. As informações sobre como funciona o processo no Brasil são realmente muito importantes, pois muitas pessoas deixam de adotar uma criança por não saber como funciona e o que é preciso para tal gesto. Que essa matéria sirva de exemplo para que muitas pessoas possam dar um novo lar a uma criança. Abraços, Antônio Luciano de Oliveira. Essa carta foi retirada do site Educa Mais, Brasil, e é uma adaptação feita pelo site a partir do texto original publicado pela revista Época. Vamos analisar cada trecho a partir das características do gênero. Uma carta deve ser iniciada com o local e a data de escrita, para que o destinatário, que é quem recebe a carta, saiba de onde e quando o texto foi enviado e escrito. No caso do exemplo, a carta foi escrita em Diadema, São Paulo, na data de 8 de fevereiro de 2019. Logo após, o escritor dirige a sua escrita ao editor-chefe da revista Época, cumprimentando. Essa parte da carta é chamada de vocativo. Vamos relembrar rapidinho esse conceito gramatical? O vocativo é um chamamento, ou seja, é aquela pessoa que queremos chamar durante a nossa fala ou escrita. Também podemos dizer que o vocativo se refere a quem queremos que seja o alvo do nosso discurso. Observe esses exemplos aqui comigo. Maria, precisamos de um favor seu. Faça a tarefa, Lucas. Pare com isso, menino. Nesses exemplos, os substantivos Maria, Lucas e menino são vocativos, uma vez que nas frases eles são as pessoas que estão sendo chamadas. Voltando agora para o gênero carta do leitor, a escrita é direcionada geralmente ao editor-chefe do jornal, da revista ou da coluna específica dentro do meio de comunicação. Em alguns casos, podemos escrever diretamente ao veículo de comunicação, sem precisar especificar alguma pessoa. Observem que aqui, no vocativo, o remetente, que é aquela pessoa que escreve a carta, utiliza uma saudação formal, que no caso é o caro. Ao escrever uma carta, precisamos nos atentar a qual pronome de tratamento utilizar. Você sabe como utilizá-los? Um pronome é uma palavra que substitui ou acompanha o nome. Ou seja, recorremos aos pronomes para fazer referência a outras pessoas na conversa. Pronomes de tratamento são as formas como você trata alguém e servem para demonstrar respeito e cordialidade. São muito utilizados em cartas mais formais, endereçadas às pessoas com destaque e às quais não temos muita relação. Também são utilizados na fala, ao nos dirigirmos a pessoas mais velhas ou com cargos de destaque na sociedade. Existem vários pronomes de tratamento. Observe nessa tabela alguns deles. Temos o você, que é um tratamento mais íntimo, mais familiar. Temos o Vossa Alteza para príncipes, princesas, duques. Temos também o Vossa Excelência, que é altas autoridades do governo e oficiais das Forças Armadas. Temos o Vossa Majestade para reis, imperadores. Temos Vossa Santidade, que é para o Papa. E o Senhor, Senhora, que é o tratamento respeitoso de forma geral. Antes de escrevermos uma carta, é muito importante sabermos para quem estamos escrevendo e consultar qual pronome de tratamento é o mais adequado. No exemplo, o remetente escreve para o editor-chefe da revista Época. Apesar de ser uma pessoa importante, ele não possui nenhum alto título social. E por isso, o escritor usa o caro editor, como forma de respeito e admiração pelo trabalho dele. Depois das formalidades, a carta segue para a próxima parte, que é a escrita do corpo do texto. É nessa parte que o escritor deve desenvolver os motivos que o levaram a escrever a carta. No caso do gênero carta de opinião, o remetente deve escrever a sua opinião, elogio, sugestão ou reclamação. O corpo do texto pode ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse tipo de carta, é importante que o autor identifique o motivo que o levou a escrever a carta, como no exemplo. Gostaria de parabenizar a equipe pela reportagem sobre a adoção e desenvolvê-lo adequadamente. O remetente, antes da conclusão da carta, também parabeniza
mais uma vez o jornal pela publicação. Olhem só, que essa matéria sirva de exemplo para que muitas pessoas possam dar um novo lar a uma criança. Ao final da carta, o leitor conclui sua escrita e se despede com abraços, uma despedida pouco formal. Apesar de estar escrevendo para o editor-chefe de uma revista de alcance nacional, essa despedida ainda é válida, uma vez que a revista permitiu a publicação da carta. Em casos mais formais, podemos utilizar despedidas como cordialmente, atenciosamente, subscrevo-me, com os meus cumprimentos, com os melhores cumprimentos. E ao finalizar a carta, deve-se assinar a carta com o nome completo, como uma forma de identificação mais pessoal. Olhem só, aqui temos a assinatura, que é o nome da pessoa que escreveu a carta, Antônio Luciano de Oliveira. Observaram como essa carta do leitor apresenta uma estrutura bem definida? Temos a identificação do local e data, o vocativo, o corpo do texto e também a despedida. Contudo, existem outras cartas do leitor que não apresentam a mesma estruturação, sabiam? Vamos ler juntos este outro exemplo? Ele também foi retirado da revista Época. Violência, 327, 2004. São realmente muito assustadores os acontecimentos nas ruas do centro de São Paulo. Deve ser tomada uma providência imediata contra os grupos de vândalos que saem pelas ruas para atacar pessoas inocentes. Se cometem tais atos por mera diversão ou por preconceito, não sabemos. Mas não podemos permitir que os moradores de rua continuem passando por tamanho risco de vida. Daniele Luiza de Souza, Valinhos, São Paulo. Observem que essa carta não tem toda a estruturação da carta do primeiro exemplo. Contudo, ela possui 3 partes essenciais. Vejam. A remetente delimita o tema que ela está opinando e disserta sobre ele no corpo do texto. Qual é o tema? São realmente muito assustadores os acontecimentos nas ruas do centro de São Paulo. Vejam que o site da revista identificou o artigo sobre o qual o remetente opina antes de expressar a carta da leitura. Ali em cima temos violência e o número da revista, que foi o número 327, a edição da revista, e o ano de publicação, que foi em 2004. E ao final, temos o nome da autora da carta e o local de onde ela escreveu. Daniele Luiza de Souza, Valinhos, em São Paulo. Essa identificação é a assinatura dessa carta. E apesar de ser mais curta e ter menos características, o segundo texto também é um exemplo de carta do leitor. E falando em tamanho, vocês podem estar se perguntando: mas professor, a carta não é um gênero textual mais extenso, com mais parágrafos e até mais páginas? Sim, vocês estão certos. Uma carta, como estamos acostumados, é um gênero textual com uma escrita mais prolongada, um texto maior e com mais parágrafos. Mas vamos levar algumas coisas em consideração. Muito provavelmente, essas 2 cartas que eu mostrei nos exemplos são mais extensas, pois tratam de 2 assuntos de alta relevância social. Contudo, os jornais e revistas possuem espaços calculados em suas folhas. Como são muitas matérias, artigos e notícias para serem colocados, a edição precisa fazer um trabalho de organização desses textos nas páginas desses veículos de comunicação. E por possuir muitos textos para publicação, seria quase impossível colocar várias cartas inteiras nas páginas dos exemplares. Por isso, revistas e jornais editam as cartas de leitores recebidas e publicam apenas as partes mais essenciais das opiniões contidas nos textos. Atualmente, com a presença de computadores, smartphones, tablets e notebooks, a carta do leitor passou por algumas transformações, se tornando mais prática e dinâmica. Podemos dizer que a carta do leitor foi evoluindo e deu origem aos comentários no site de jornais e revistas. Os comentários são ferramentas bem ágeis e dinâmicas, uma vez que são publicados em tempo real e podem ser respondidos por outros leitores, gerando debates. E outra evolução do gênero é a carta do leitor via e-mail. Mesmo com a praticidade dos comentários, existem leitores que preferem desenvolver melhor suas argumentações acerca de uma matéria específica e enviá-la diretamente ao editor. O e-mail torna essa comunicação mais ágil, porém mantém as formalidades da carta. Agora que já vimos o que é o gênero carta do leitor, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas aqui, vocês já marcaram as suas presenças na aula de hoje? Se ainda não marcaram, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá?
Questão número 1. O gênero carta do leitor e o gênero carta são iguais? Justifique sua resposta. Resposta da questão número 1. O gênero carta do leitor é um tipo de carta, e os dois possuem as mesmas características. Porém, a carta do leitor tem como objetivo mostrar o ponto de vista do leitor sobre alguma matéria publicada pelo jornal ou pela revista. A gente também pode falar que a carta é, geralmente, mais informal e íntima do que uma carta direcionada a um veículo de comunicação de grande circulação. Questão número 2. Qual das frases abaixo não possui um vocativo? Letra A. Ana, quero que vá à mercearia para mim. Letra B. Não brinque com a comida, Guilherme. Letra C. Otávio não gosta de chocolate meio amargo. Letra D. Adriano, levante. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 2. Letra C. Otávio não gosta de chocolate meio amargo. Essa frase é uma afirmação, mostrando que Otávio não gosta do chocolate do tipo meio amargo. Ele não possui nenhum chamamento e, por isso, não possui nenhum vocativo. Agora, questão número 3. Ao escrever uma carta direcionada ao reitor de uma universidade, qual pronome de tratamento devemos utilizar? Letra A. Vossa Magnificência. Letra B. Vossa Alteza. Ou letra C. Você. Resposta da questão 3. Letra A. Vossa Magnificência é o pronome utilizado ao se referir aos reitores de universidades. Nossa aula chegou ao fim e nela aprendemos o que é a carta do leitor e as suas características, o que é o vocativo, pronomes de tratamento e as diferenças entre a carta normal e a carta do leitor. E atenção, última chamada para registrar a presença na aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Escolha uma matéria, notícia ou artigos publicados em algum jornal ou revista, pode ser até nos sites deles. Escreva uma carta do leitor. Desenvolva os seus textos argumentando se gostaram ou não da publicação. Explique os seus motivos. Indiquem sugestões ou elogiem o trabalho feito naquela publicação. E não se esqueçam das características principais da carta do leitor: local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Depois de escrever, é só tirar uma foto e enviar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!